Minha gente, vamos embora, dar continuidade aqui aos nossos estudos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente vai começar a discutir algumas questões importantes agora, né? Notadamente em relação às imunidades parlamentares, aquele conjunto ali de prerrogativas que estão dispostas a partir do artigo 53 da Constituição, né, que estabelecem ali algumas prerrogativas que garantem, ou pelo menos tentam garantir, ao deputado e ao senador uma necessária independência e autonomia no exercício da função, né, no exercício do cargo público, sem temer eventuais represárias, sem temer eventuais interferências no exercício da função pública. É óbvio que nos últimos tempos, né, notadamente acho que de 7 a 8 anos para cá, a gente tem visto uma série de modificações ou uma série de decisões que vêm sendo proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que tem colocado algum tipo de modificação ou tem apresentado algum tipo de mudança na interpretação. Isso decorre também em razão da gente visualizar quase que cotidianamente uma série de deputados, uma série de senadores sendo alvos de investigações, sendo alvos aí de processos criminais no âmbito do Supremo Tribunal Federal em razão de condutas delituosas, em razão de condutas que não compatibilizam com o interesse público e, obviamente, com a finalidade para a qual ele foi investido naquele mandato eletivo. Então a gente tem algumas discussões aqui, eu considero que talvez essa seja, né, além daqueles princípios processuais penais e de direito penal que estão estabelecidos lá no artigo 5º, como o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, princípio da individualização da pena, o próprio assento, né, no artigo 5º da Constituição, das características constitucionais do Tribunal do Júri, dentre outros princípios e regras que se aplicam ao direito penal e ao processo penal, eu considero que esse tópico, né, previsto na Constituição é o que mais tem ali relação com o direito penal e com o processo penal. Afinal de contas, a gente vai estar o tempo todo falando aqui de direito de punir do Estado, mas desta feita aplicada, obviamente, a um conjunto, né, de agentes públicos, né, que a gente chama de agentes políticos, né? Então esses agentes públicos aqui recebem, obviamente, possuem, na verdade, o Estado possui, na verdade, a possibilidade de exercer o seu jus puniendi em relação a esses indivíduos, mas obviamente que com algumas características, com alguns elementos aqui que a gente precisa, obviamente, observar. Questões relacionadas à prisão, questões relacionadas a processo, questões relacionadas aqui a algumas hipóteses, por exemplo, de excludente de antijuridicidade, né, são vistas quando a gente vai estudar aspectos relacionados aí às próprias imunidades parlamentares, tá bom? Então, eu já vou fazendo a telinha para vocês aí, a projeção, para que a gente consiga avançar e que a gente consiga observar alguns elementos que são importantes aqui nos nossos estudos, tá, pessoal? Vocês conseguem observar aí que esse artigo 53 aqui, basicamente, é o que estabelece, né, o regramento constitucional sobre essas, né, imunidades parlamentares, tá? Não tem como a gente fugir disso daí. Esse artigo 53 ele é muito pródigo, ele é muito estudado, ele tem aí uma série de repercussões jurisprudenciais que são importantes aqui a gente observar. Olha só, no caput, né, do artigo 53, a gente já observa basicamente o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Eu vou tentar fazer breves comentários aqui, né, até a gente chegar em alguns elementos importantes, né, dessa repercussão aqui no processo penal e do direito penal, digamos assim, constitucional, né? Esse caput do artigo 53 aqui, pessoal, é aquele que consagra a chamada, né, imunidade material. E o que é essa imunidade material? É aquela imunidade que protege o parlamentar, né, em relação àquilo que ele fala, aquilo que ele opina, aquilo que ele diz, né, no exercício da sua função pública. Óbvio que essa prerrogativa, pessoal, ela precisa ser bem compreendida, ela precisa aqui ser bem interpretada, para que a gente não imagine,
para que a gente não ache que o parlamentar ele recebe, né, ilimitadamente uma prerrogativa de falar o que ele quiser. Óbvio que o Supremo Tribunal Federal ele até tem uma prerrogativa, aliás, ele até tem uma jurisprudência um pouco mais restritiva sobre o assunto, né, de não ser punível qualquer fala, qualquer opinião, qualquer voto, mas a gente vai, né, observar algumas questões aqui que são importantes. Então vejam conforme eu falei para vocês agora há pouco. O caput aqui, ó, do artigo 53 da Constituição, né, eu vou deixar aqui anotado, o caput, né, do artigo 53 do texto constitucional, ele vai estabelecer para a gente o quê? Ele vai estabelecer para a gente, ó, a chamada imunidade, tá? A gente vai visualizar aqui o quê? A gente vai visualizar a chamada imunidade, né? Imunidade aqui, material, né? Essa imunidade material aqui, a doutrina penalista, ela diverge, né? A gente fala que isso aqui é uma excludente de antijuridicidade, afinal de contas, em algumas situações, em razão da opinião, da palavra, do voto, o parlamentar não vai poder ser acusado de ter cometido um eventual crime, não é? Alguns dizem que é um exercício regular do direito, né? E aí a gente poderia encaixar de alguma forma numa outra hipótese aí de excludente de antijuridicidade, mas tem prevalecido que seria o exercício regular de um direito aqui, tá? Mas olha só, essa imunidade material, ela protege o parlamentar a partir de três perspectivas, né? Principalmente, né? Ele não vai, né, eventualmente ser acusado de ter cometido um crime ou punido, né, um crime de opinião, um crime contra a honra, né, em razão dos votos, em razão das palavras, né, aqui, ó, votos, palavras, né, e também opiniões. É basicamente isso aqui que a imunidade material, né, ela alcança. Portanto, o que a gente consegue observar aqui? Que o parlamentar ele pode proferir a palavra mais ríspida, não é possível, a palavra mais dura, a palavra mais agressiva no exercício da função, e ainda assim ele estará alcançado por essa imunidade, né, material. De maneira que ele não vai ser punido, preste atenção, nem na esfera civil, nem na esfera penal. Porque é comum a gente confundir, achar que se a imunidade material aqui ela protege o parlamentar de eventuais crimes, de práticas de eventuais crimes contra a honra, né? Em relação àquilo que ele opina, aquilo que ele fala, aquilo que ele vota, significa que na esfera penal ele não pode ser responsabilizado, mas ele pode eventualmente na esfera civil ser responsabilizado por aquilo que ele falou, por aquilo que ele disse, por aquilo que ele opinou. Não é verdade, tá? Se a gente volta para cá e observa aí o que o caput diz assim: os deputados e os senadores são invioláveis civil e penalmente. Então a gente consegue observar aqui, ó, que essa inviolabilidade em relação ao que se diz, ao que se opina e ao que se vota, né, ela exclui a possibilidade de responsabilização, tá, pessoal? Tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Isso aqui é muito importante a gente perceber. A gente acaba, então, visualizando, obviamente, alguns desdobramentos, né? Então, vejam, o que essa imunidade material aqui, ela estabelece? Ela garante, né, ao parlamentar a necessária independência e autonomia em relação àquilo que ele vai votar, em relação àquilo que ele vai, né, expedir ali de palavras, em relação às suas opiniões. Ele não cometeria, portanto, crimes contra a honra em razão daquilo que ele está, né, opinando, daquilo que ele está votando, né? Lembre-se, pessoal, embora hoje sejam muito criticadas essas imunidades, a gente precisa lembrar que esse conjunto de imunidades que foram, né, gestadas pelo texto constitucional de 88, foi gestada num contexto de redemocratização do país, de cuidado, né, do constituinte com as instituições, notadamente por conta daquilo que havia acontecido durante o regime militar, o período ditatorial anterior, em que o Congresso Nacional foi fechado, em que direitos políticos foram cassados, em que mandatos ali também foram cassados. Então houve o cuidado, né, houve a preocupação do Constituinte de estabelecer aqui um conjunto de prerrogativas, um conjunto de garantias
para que o parlamentar não, né, tivesse medo, ou que não tenha medo, que tenha a necessária independência e autonomia no exercício da sua função. Tá? Então, por mais que hoje, olhando com as lentes atuais, né, a gente tenha essa opinião muito severa, muito dura em relação às imunidades parlamentares, dando conta de que elas, na verdade, hoje em dia servem de escudos, e daqui a pouco a gente vai ilustrar com alguns casos, né? Dando conta de que essas prerrogativas elas estão servindo aí de escudos, né? Para a prática delituosa, a gente tem que visualizar o contexto histórico, né? Em que esse conjunto aí de prerrogativas foram, né? O conjunto foi criado, né? Então isso é importante, a gente não pode nunca perder de vista. Pois bem, isso daí é imunidade material, né? Protege, né? Garante ao parlamentar a necessária independência e autonomia no exercício da sua função pública. Às vezes a gente fica se perguntando, mas Helder, há situações em que claramente o parlamentar está ali exorbitando dessa prerrogativa, ele está proferindo palavras, às vezes ofendendo um colega, falando algo que não tem sentido ali, e isso muitas vezes não tem relação com o exercício da função, ou fica muito claro aqui que há um extrapolamento aí dessas prerrogativas. Vejam, pessoal, há uma dificuldade de interpretação aqui, e da gente tentar compreender como é que a jurisprudência ela encara o tema, por uma razão que a gente tem visualizado em termos evolutivos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Né? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Vejam só, durante muito tempo o Supremo fez, obviamente, uma clara divisão, né? De dizer o seguinte, olha, aquilo que é dito dentro da respectiva casa, né? O parlamentar está lá no plenário falando, votando, discutindo com algum colega de casa que tem uma perspectiva ideológica partidária diferente da sua, e está ali em troca de palavras, de opiniões, né, de acusações, etc. Mas por mais duras que sejam aquelas palavras proferidas dentro da respectiva casa, né, por mais duras que sejam, mais ríspidas que sejam aquelas opiniões, aqueles votos, né, aquelas discussões, o Supremo tem um entendimento que aquilo que é dito dentro do recinto da casa tem presunção absoluta de que o que está sendo dito tem relação com o exercício da função e, portanto, estaria protegido pela imunidade material. Né? Por mais que você ache que isso é uma excrescência, que isso é algo que não deveria ocorrer, essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Tá? Inclusive, essa imunidade material está até protegida se aquilo que foi dito for divulgado nas mídias sociais, no jornal, né, na mídia escrita, na mídia falada. Então a imunidade ela alcança não só aquilo que é dito dentro do recinto, mas eventuais propagações da fala, da opinião, né, da mídia, por exemplo, seja ela escrita, seja ela falada, a imunidade também ela estaria, né, protegida, porque você poderia ser levado a criar, mas ele disse algo na casa e aquilo extrapolou o recinto da casa uma vez que foi publicizado. Não, o Supremo entende que aquilo é apenas um mero desdobramento e que, portanto, estaria também alcançada a imunidade material. Porque se não fosse assim, a gente não teria de fato uma garantia, né? Porque tudo o que é dito dentro da casa é praticamente quase que instantâneo, né? Publicizado, as transmissões ao vivo que a gente tem de sessões da Câmara, sessões do Senado, tanto no plenário quanto nas respectivas comissões. Então a gente de fato não estaria alcançando um grau de proteção do parlamentar. Pois bem, diante desse cenário, né, de saber que muitas vezes há parlamentares que extrapolam dessa mera essa garantia, né, daquilo que está sendo atribuído a ele como modo de permitir a necessária independência e autonomia, em muitas situações aqui o parlamentar ele acaba extrapolando. E aí o que acontece? Quando ele extrapola, por exemplo, quando ele ofende alguém, quando ele fala algo que não tem relação com o exercício da função, simplesmente porque ele tem uma inimizade com aquele colega, e ele diz isso dentro do plenário, dentro da casa, né, no âmbito do recinto ali, do respectivo mandato. O que acontece? Veja, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela é muito sólida nesse sentido, né? De dizer basicamente o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, dentro do Congresso, tá? Deixa eu só voltar aqui porque apareceu algo aqui na frente da minha tela e eu não consegui
visualizar direito para terminar de escrever e ficar mais próximo aqui, tá? Mas olha só, o que acontece? Dentro, tá? Dentro aqui do Congresso Nacional, tá? Dentro aqui do, deixa eu botar para cá, dentro do Congresso Nacional, aquilo que é dito, pessoal, tem presunção, tá? Tem presunção aqui, ó, absoluta, tá? Tem presunção absoluta de que tem relação com a função, tá? Então tem presunção aqui absoluta de que tem o que? Relação, tá? Com o mandato, tá? Com a função pública ali exercida por aquele indivíduo. Pois bem, você pode estar se perguntando, mas Helder, se tem presunção aqui de que tem relação com o exercício da função, não cabe punição, não é? Veja, não cabe punição, presta muita atenção aqui no que eu vou lhe dizer, não caberia punição no âmbito civil ou penal, tal qual está estabelecido no caput do artigo 53. No entanto, né, cabe aqui a respectiva casa, né, coibir excessos. Então, quem é que vai coibir excessos aqui? Né? A respectiva casa. Então, ela pode, né, inclusive aqui abrir um processo, né, por quebra de decoro parlamentar. Então, a famosa quebra de decoro aqui, ela pode dar margem à abertura de um processo de cassação, que a gente vai discutir já, né, do que se trata. Então, eventuais abusos aqui na imunidade parlamentar, ela pode dar margem, ó, a eventuais aberturas de processos por cassação de mandato, em razão de quê? Em razão, ó, de quebra, né, quebra aqui, ó, do decoro. Óbvio que há pesquisas que deixam isso bem claro, que a Comissão de Ética e Disciplina, tanto da Câmara quanto do Senado, elas são um pouco, como é que eu posso dizer? Elas são um pouco efetivas, né? São muito raros os deputados e os senadores que são cassados em razão de uma eventual quebra de decoro parlamentar. Geralmente, como aconteceu com Eduardo Cunha, por exemplo, o processo ele é muito mais amplo, né? O processo de fritação política ele é muito mais amplo do que simplesmente uma eventual infração ético-disciplinar que foi cometida por um deputado ou por um senador que daria margem à sua efetiva cassação do mandato, né? Geralmente há uma questão anterior, há um processo criminal, há uma reivindicação da sociedade para fins de destituição daquele determinado deputado ou senador. Então, quando efetivamente isso acontece, é porque já há, de repente, até uma condenação anterior ou eventuais processos já em estado avançado em termos processuais lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Tá? Então, as pesquisas sempre dão conta de que essa comissão de ética e disciplina, ela é pouquíssimo efetiva aqui no âmbito da atuação interna, né, das respectivas casas, coibindo aqui eventuais abusos, né, das prerrogativas parlamentares. Então é isso daqui que a gente consegue observar inicialmente, né, para a gente relembrar, isso aqui é importante, essas são algumas situações aqui das imunidades parlamentares em relação ao que nós estamos chamando aqui de imunidade, não é, material, que protege o parlamentar em relação às suas palavras, opiniões e votos. Pois bem, pessoal, existem outras, né, imunidades aqui que eu quero que vocês acompanhem comigo, a leitura, obviamente, do que está aí previsto no próprio caput, não é? Aliás, no próprio artigo 53 da Constituição, que é a chamada prerrogativa de foro, né? Você vai encontrar aí no artigo 53, no parágrafo 1º, aquilo que nós chamamos de prerrogativa de foro, né? Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Tá? Vejam, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma discussão que é muito interessante aqui, muito importante, tá? Vejam, quem estabelece as prerrogativas, né, de foro, né, onde cada agente político ali vai ser julgado, é obviamente a própria Constituição Federal, tá? Deixa eu só voltar aqui que não estava aparecendo para vocês, mas tá aí, ó. Artigo 53, o parágrafo 1º da Constituição,
os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Essa, repito, é a famosa prerrogativa de foro. Olha só, quem distribui essas competências é a própria Constituição Federal. Tá? E por que a Constituição do Estado ela não poderia inovar estabelecendo uma prerrogativa de foro para algum agente público que não tem similitude no âmbito da Constituição Federal, ou que a própria Constituição Federal não estendeu essa prerrogativa de foro? Não é? Por que isso não é possível acontecer? Porque se a Constituição Estadual, né, estivesse estabelecendo, por exemplo, imagine, né, a Constituição Estadual estabeleceu uma prerrogativa de foro para vereadores daquele determinado, né, dos municípios que compõem aquele determinado estado. Ou a própria lei orgânica do município estabelecesse ali uma prerrogativa de foro, dizendo, olha, já imaginou essa situação, a lei orgânica dizendo que o vereador seria julgado no âmbito do Tribunal de Justiça se tivesse cometido ali algum tipo de crime comum. Por que não é possível as cartas subnacionais, né, as constituições estaduais ou as leis orgânicas estabelecerem aqui prerrogativa de foro? Porque se assim o fosse, estados ou municípios estariam legislando sobre uma competência privativa da União, que é legislar sobre direito penal e direito processual penal, segundo o próprio artigo 22, inciso 1 da Constituição. Então vejam, por isso que é muito comum a gente encontrar decisões do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade de previsões em leis estaduais ou até mesmo nas constituições estaduais de prerrogativas de foro, né, que não existem e que não foram dados pela Constituição Federal. Por exemplo, muito comum, vez ou outra aparece uma decisão do Supremo declarando a inconstitucionalidade de algum dispositivo, de algum texto estadual que estabelece prerrogativa de foro para procuradores do Estado, para o Procurador-Geral do Estado, né? Ou para o Delegado-Geral do Estado, para o Defensor Público-Geral, enfim. Há uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal que declaram a inconstitucionalidade desse tipo de dispositivo, porque prerrogativa de foro é uma matéria, né, estritamente relacionada a penal e a processo penal. Então, como é de competência privativa da União, isso é estabelecido através da Constituição. Então, aquelas autoridades que não tiveram prerrogativa de foro estabelecidas na Constituição, não cabe, portanto, ao legislador, né, a infraconstitucional, ao legislador ordinário, ampliar essas hipóteses que não foram dadas pela Constituição. Tá? Isso aqui é muito importante para a gente poder perceber. Essa é a razão de, em algum momento ou outro, a gente encontrar decisões do Supremo Tribunal Federal estabelecendo aí essa ideia de inconstitucionalidade. Pois bem, então a Constituição diz aqui, desde a expedição do diploma. O que é a expedição do diploma? É aquele ato da Justiça Eleitoral, mais ou menos ali, geralmente ocorre num prazo de até um mês, né, da realização dos pleitos, né? Agora a gente vai ter a eleição em 15 de novembro, provavelmente esse ato de diplomação dos candidatos eleitos ocorrerá ali mais ou menos na metade de dezembro, né? E aí a gente realmente não sabe como vai ficar o calendário. Isso de repente pode até ser jogado para janeiro, mas eu acredito que em dezembro ainda dê para fazer, porque esse ato de expedição do diploma é na verdade o reconhecimento da Justiça Eleitoral da regularidade do pleito, de que aquele candidato venceu as eleições, né, com um X de votos, e que a partir dali ele começa a fazer jus a uma série de prerrogativas que são atribuídas ao cargo, né? Intuito funciona, né, em relação à função exercida pelo parlamentar e não em razão da pessoa do parlamentar, né? Por isso que as prerrogativas aqui elas não podem ser renunciadas, né? Prerrogativas parlamentares elas são irrenunciáveis. No livro, por exemplo, do Rogério Sanches, né, que é um penalista muito conhecido da gente, o Rogério Sanches tem uma tabelinha no livro dele fazendo a diferença do que é um privilégio para o que é uma prerrogativa, né? E uma das características que ele apresenta lá é exatamente essa ideia. Olha, a prerrogativa, ela não é da pessoa, ela não é do indivíduo, ela não carrega para onde ela for, né? A prerrogativa ela é do cargo. Então, enquanto o indivíduo estiver investido naquele cargo, ele faz jus àquela determinada prerrogativa. Saindo do cargo, ele não carrega consigo porque não é da pessoa do próprio indivíduo ali, né? Enquanto que um privilégio não, é algo que incorpora o indivíduo, onde ele estiver, no cargo que ele estiver,
ele vai fazer jus àquele determinado privilégio, né? O privilégio, na verdade, ele tem até uma conotação negativa, mas a prerrogativa aqui, como o próprio nome já está dizendo, é algo que é atribuído ao respectivo cargo, né? Por isso que vez ou outra aparece algum demagogo aí, quando está sendo investigado, está sendo processado, não, eu abro mão das minhas prerrogativas parlamentares para ser julgado de forma mais célere, para ser investigado como um cidadão comum, tudo balela, né? Tudo lorota, porque não existe aqui essa possibilidade de renúncia, né, das prerrogativas parlamentares. Pois bem, esse ato aqui, portanto, de diplomação, né, que é o evento ali, podemos assim dizer, da Justiça Eleitoral que atesta a regularidade do pleito eleitoral, expede um diploma, né, de candidatura, né, eleita pelo povo, pelas urnas, pelo voto popular, e a partir dali o parlamentar começa, né, o candidato eleito, que se torna parlamentar e que vai ser empossado no futuro breve, ele passa a fazer jus a algumas prerrogativas, dentre elas o que? A própria prerrogativa de foro. O que é essa prerrogativa de foro aqui, pessoal? É uma instância, né, digamos, especial, que a Constituição atribuiu competências para julgar determinadas autoridades. Então, essa prerrogativa de foro aqui, né, prerrogativa, tá? A gente está relembrando, obviamente, muitas coisas aqui, né? Então, ó, prerrogativa de foro, essa prerrogativa de foro aqui, ela é estendida, né? Ela é atribuída ao parlamentar, desde quando? Ó, desde a expedição, né? É isso que a gente vê lá no parágrafo 1º. Olha, ó, os deputados e senadores desde a expedição do diploma. Então, ó, desde a expedição, não é? Expedição. Aqui, ó. Desde a expedição do diploma, desde a expedição. Aqui vai ficar horrível, né? Melhor apagar, voltar para cá e fica mais organizado aqui. Então vamos lá. Desde a expedição do diploma, o que é que acontece? Desde a expedição do diploma, o parlamentar faz jus, ó, à prerrogativa de foro. Então lembre-se, né? Aquele texto do Oscar Vilhena, o Supremocracia, ele explica muito bem pra gente. Ele diz, olha, o Supremo Tribunal Federal, ele saiu da Constituição de 88, né, supremocrático. Ele tem algumas prerrogativas aqui, ele tem algumas competências. Então, o Supremo Tribunal Federal é Corte Constitucional, é aquela corte que recebe a incumbência de ser guardião da Constituição, né? Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. Está estabelecido lá nas competências do Supremo no artigo 102 do texto constitucional. O Supremo Tribunal Federal também é aqui órgão de cúpula do Poder Judiciário, portanto instância máxima, instância recursal máxima, e o Supremo também é autoridade, é competente para julgar autoridades que possuem prerrogativa de foro. Por isso que essas demandas aí, elas são propostas no Supremo Tribunal Federal e a Corte tem competência para esse tipo de julgamento, porque a própria Constituição, obviamente, estabelece isso dentro desse cenário, né? Vejam, a prerrogativa de foro, pessoal, ela foi criticada durante muitos anos, principalmente por conta da morosidade, né? De alguém que estava ali sendo processado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e o processo durava muitos dias, muito tempo, e chegava normalmente a acontecer, a ocorrer o que? A prescrição do delito que tinha sido cometido por parte do deputado ou do senador. E a gente tinha esse cenário, né, essa percepção, que até os dias atuais ela tem sido um pouco mitigada, mas a gente ainda tem essa percepção de impunidade, no sentido de que a justiça penal ela alcança uns poucos e não, né, quem deveria realmente alcançar. Mas esse cenário de impunidade é muito em razão disso, né? A prerrogativa de foro ela estabelece uma lentidão processual muito grande, né? Quem diga que, inclusive, olha, o Supremo Tribunal Federal não tem condições, né? 11 ministros não possuem condições de serem uma instância única de determinado processo, né? De instruírem o processo, de desenvolverem toda aquela dinâmica de um processo que acontece no primeiro grau. Porque não pensem, obviamente, que há as suas diferenças e as suas peculiaridades, mas o processo contra um parlamentar que inicia no âmbito do Supremo Tribunal Federal tem que ter um rito que se assemelha ao rito de um processo que transita no primeiro grau, né? Há prazo para apresentação de defesa, oitiva de testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, né? Há ali, obviamente, o interrogatório,
à produção de uma série de provas, né, que são submetidas ao crivo do contraditório da ampla defesa. Então essa fase de instrução aqui, ela existe no Supremo Tribunal Federal. É por isso que lá existe a figura do chamado juiz instrutor, né? São juízes que são convocados por ministros de Estado, que acabam atuando como assessores e são responsáveis praticamente pelo desenvolvimento do processo. Muitas vezes o que o ministro vai fazer ali é só ler um voto, né? É só ler uma decisão que já foi toda ela proferida pela equipe de assessores e pelos juízes instrutores que anteriormente, né, haviam sido ali incumbidos da responsabilidade de instruir e, obviamente, desenvolver e dar impulso oficial àquele determinado processo. Muito em razão dessa ausência de incapacidade, né? A ausência de capacidade, para não ficar aqui equivocada a fala, a ausência de capacidade do Supremo Tribunal Federal de dar conta. Pois bem, disso decorria uma série de situações esdrúxulas que a gente via acontecer na prática, né? Às vezes o sujeito ele era diplomado, deputado ou senador, tinha um processo lá no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado, porque ele era prefeito, e aí o processo ia para onde? Para o Supremo Tribunal Federal, né? Depois ele deixava de ser deputado, de ser senador, porque ia ocupar um cargo de secretário de Estado, o processo ia lá para o Tribunal de Justiça. Depois ele era eleito governador, o processo ia para o STJ e ficava nesse famoso ping-pong processual. Um caso muito famoso aqui no Brasil, né, perto da gente, foi o caso do ex-governador da Bahia, do Ronaldo Cunha Lima, né, que atirou no inimigo político lá, né, salvo engano, Fernando Buriti, o nome do rapaz lá, do político que levou os tiros do Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima na época era governador do estado da Paraíba, e o processo foi pro Senado, aliás, o processo foi pro STJ, perdão, depois ele encerrou o mandato de governador, o processo veio pro primeiro grau, depois foi eleito depois ele foi eleito ali senador da República, o processo foi para o Supremo Tribunal Federal e ficou nesse ping-pong. Resumindo a história, Ronaldo Cunha Lima, né, morreu e não foi punido pela tentativa de assassinato, né? Inclusive num restaurante famosíssimo lá em João Pessoa. Pois bem, houve, né, digamos assim, esse primeiro caso, né, muito emblemático nessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e outros casos ocorreram, muito comum, inclusive, parlamentar renunciar ao mandato, né, próximo ali do julgamento, para burlar exatamente a prestação jurisdicional. É tão verdade que o Supremo começou a estabelecer uma rigorosidade na sua jurisprudência, dizer o seguinte: olha, via de regra, a gente julga aqui enquanto o indivíduo estiver investido no mandato. Se ele não está investido no mandato, não tem por que a gente proferir esse julgamento. Depois a Corte começou a apresentar uma mudança de jurisprudência, porque começou a ser comum o processo ser instruído, não é? O relator já tem um voto pronto, aí o parlamentar apresentava uma carta de renúncia, e o que acontecia? O processo ia para o primeiro grau. E aí a jurisprudência ela foi modificada para estabelecer a seguinte regra: se o processo já estiver instruído, já tiver com dia para julgamento, o voto já tivesse sido pronto, né, já tivesse sido expedido, ou até mesmo no intervalo, né, o relator proferiu um voto e algum ministro pediu vista, e esse processo vai ser retornado de julgamento. Nesse interregno aqui, houver um pedido de renúncia do mandato, a Corte continua com aquele julgamento, porque aqui há uma presunção de que há uma fraude, de que há uma burla na prestação jurisdicional, né? Então a gente basicamente observa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fazendo isso, né? Se o processo já estiver instruído, já tiver com data para julgamento, já tiver voto do relator expedido, ou houver um pedido de vista eventualmente em decorrência do início do julgamento, a Corte permanece com a competência, ainda que o parlamentar tenha renunciado, tenha apresentado ali o seu pedido de renúncia, tá? Isso em razão exatamente desse ping-pong, dessa muito comum aqui tentativa de burla, né, de idas e vindas de um processo judicial ali contra um deputado ou um senador. Até que recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal, ali especificamente na ação penal 937, né, eu vou até colocar ela aqui, ó. Especificamente na ação penal 937, o Supremo Tribunal Federal, né, ele deu uma interpretação restritiva à prerrogativa de foro. Porque, vejam, essa ação penal 937, ela basicamente se desenrolou da seguinte forma: você tinha um prefeito de um município lá no Rio de Janeiro, né, que estava sendo acusado de ter cometido alguns crimes,
e esse processo ele estava tramitando no Tribunal de Justiça do respectivo estado, lá do Rio de Janeiro. Depois esse indivíduo que se tornou réu lá no Supremo Tribunal Federal, ele tinha sido eleito suplente. Inicialmente ele não tinha sido, obviamente, ali, tinha tido a expedição de um diploma como titular do mandato, nem tinha sido empossado, mas logo depois ele tomou posse, porque o titular do cargo saiu, e aí o que aconteceu? Esse processo que estava correndo lá no âmbito da Justiça Comum foi para o Supremo Tribunal Federal. Perto dele ser julgado, né, ele perdeu a prerrogativa de foro em razão, né, do retorno do titular do mandato. E aí esse processo ia ser remetido para o primeiro grau, né, porque ele não era mais prefeito, obviamente, e também não tinha essa prerrogativa de foro mais no âmbito do Tribunal de Justiça, até que o ministro Barroso suscitou uma questão de ordem para apresentar uma interpretação restritiva. Olha, se a gente aqui, né, entende a prerrogativa de foro como uma garantia do parlamentar no exercício da função, por que a gente vai ficar julgando crimes que foram cometidos antes da diplomação? Então, o que foi que o Supremo Tribunal Federal fez aqui nessa ação penal 937? Estabeleceu uma interpretação restritiva, até para impedir, né, esse ping-pong processual. O que o Supremo fez aqui? O Supremo estabeleceu o seguinte: olha, nós iremos aqui apenas julgar crimes que foram cometidos pelo parlamentar após a diplomação. E não é qualquer crime, são aqueles crimes que foram cometidos em razão, né, da função do mandato eletivo, né, em razão da função do mandato eletivo ou no exercício propriamente da função do mandato. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez aqui foi emprestar uma interpretação restritiva, né, a essa ação penal 937, como forma de tentar burlar esse ping-pong processual. Foi uma decisão extremamente elogiada, né? Muita gente achou coerente, achou importante, só que ela ainda é uma decisão que, de certa forma, comporta muito mais dúvidas do que certezas, porque imaginem vocês, né? Se o parlamentar está sendo julgado por um crime que ele cometeu antes da diplomação ou que não tem relação com o exercício da função, isso está sendo julgado lá por um juiz de primeiro grau, né? E aí, como é que fica esse poder instrutório do juiz, né? Como é que o juiz vai poder realmente encarar e desenvolver esse processo? Muita gente diz que a razão de existência da prerrogativa de foro é que seria muito mais prudente, né, e muito mais seguro um deputado ou um senador ser julgado por uma corte superior, por um tribunal superior, em razão do órgão ser colegiado, né, em razão da hipermeabilidade a eventuais influências ser muito menor do que um juiz de primeiro grau. Essa seria, em tese, a razão de ser da prerrogativa de foro. E agora que um juiz de primeiro grau tem competência para eventualmente ali julgar um parlamentar, será que ele pode determinar uma busca e apreensão? Será que ele poderia eventualmente, né, determinar uma prisão temporária no curso de uma investigação, né? Fica muito claro que há algumas prerrogativas que de repente impedem isso de acontecer, né? Mas são questões aí que a gente vem quase que cotidianamente observando ainda repercussões desse entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então isso brevemente aqui é o que a gente trata sobre prerrogativa de foro. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, e no próximo vídeo a gente dá continuidade ainda a esses estudos iniciais aqui sobre prerrogativa de foro e sobre essa, né, prerrogativa de foro dentre as demais imunidades, para que a gente consiga identificar essas intersecções, né? Direito constitucional, direito penal, direito processual penal, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta.